Começando mais um Pó de Belas. Vamos bater um tintinzinho aqui, né? Tintim, com o maior prazer, tintim. Então, a minha convidada, ela é mãe da Andressa, formada em balé clássico, cursou educação física, foi empresária, trabalhou em marketing, publicidade, atualmente vivendo um grande sonho em psicologia, né? Mentora e empreendedora. A minha convidada é a Cláudia Pimentel. Tudo bem, Cláudia? Tudo ótimo, Cláudia, minha xará. Muito prazer, muito bom estar aqui, querida, com você. Ai, que bom. Eu tava doida porque a gente tava nessas conversas, né? Sim. E você veio até mim e eu adorei, porque eu achei o seu trabalho fantástico. Inclusive, o seu Instagram é muito legal, né? Tem muita coisa interessante. Então, eu queria saber... Primeira coisa, eu sei que você no início, você era uma pessoa, uma criança agitada. Conta pra mim. Quero saber um pouco disso. Você era uma criança agitada. Sempre, Cláudia. Eu sou de uma família de 6 filhos, eu sou a 4ª menina. Então, eu cresci com as minhas 3 irmãs mais velhas, né? E eu precisava encontrar um espaço para mim naquela família. Eu entrava em todos os campeonatos, em todos os torneios. Eu era baliza do desfile, eu entrava nos festivais. Então, eu me lembro da minha mãe ir no abatedouro, pegar pena de galinha para pintar de rosa-choque, para fazer penacho, porque não existia ainda pluma colorida na minha época. Então, era desse tipo. E aí veio aquela situação, né? O balé também ajuda muito essa sua, um pouco dessa agitação, né? Porque o balé, ele tem um trabalho de concentração. Aí você chegou a fazer isso, não chegou? Sim, o balé foi um divisor de águas importantíssimo, assim, para mim, né? Porque, na verdade, eu era muito inquieta no sentido de querer conhecer coisas, de explorar, de coisa diferente. Mas eu era muito focada, muito estudiosa, aquele tipo, muito CBDF. E o balé me despertou todo o lado artístico, todo o lado cultural, o relacionamento. Eu comecei a me apresentar, eu me tornei a turma, né? Eu era do interior e a gente dançava muito em praça pública, em todos os lugares, viajava. Eu já dancei no programa do Silvio Santos. Ah, que legal! Então eram experiências muito interessantes lidando com o improviso. Porque a gente chegava em cada cidade diferente para dançar, a hora era uma praça pública, a hora era um palco e a gente tinha que se adaptar. Mas então você foi uma coisa legal. Gesticula como bailarina, sabia? Você tem uma essência. Porque eu acho que isso tem da pessoa, acho que as pessoas se pertencem. A dança, quando a pessoa dança, ela pertence àquilo ali. O movimento dela, o jeito dela, né? Então, assim, tem muito assim a ver com isso, né? E daí, depois, quando você entrou para ser empresária, né? Na verdade, a história de ser empresária foi diferente, foi depois. Na época de fazer vestibular, fiquei na dúvida entre psicologia e educação física. A psicologia tinha sido muito recente, o reconhecimento no Brasil. E eu acabei indo, porque eu já dava aula de balé desde 14 anos. Eu acho incrível quando eu penso que com 14 anos eu botava 40 crianças num palco para dançar. É uma delícia, delícia, né? Delícia. Mas eu fico com orgulho, sabe, de mim? Porque era muito desafiador. Porque eu tinha que criar coreografia, ensinar as crianças a coreografia. Como que eu tinha autoridade, conseguia que essas crianças me obedecessem, né? Enfim, para ensinar a coreografia, marcar e botar no palco. E aí, a educação física não tinha nada a ver comigo. Eu acabei terminando o curso, mas a minha vontade era psicologia. Mas aí eu já tinha casado, já tinha deixado de ter papai por trás, o suporte. No que a educação física não deu certo, Cláudia... Larguei, eu tinha passado no concurso para o Estado da Educação Física, abandonei, trabalhava em 4 empregos. E aí eu fui me lançar. Fui para gerenciar uma confecção, ganhando 10 vezes mais na época. E a partir daí eu fui da confecção de gerente, depois eu fui para São Paulo, tem uma história que eu amo, que eu tenho maior orgulho, como eu comecei em feiras de São Paulo sem conhecer ninguém, mas aí é um outro podcast, Cláudia. Não, vamos deixar esse stand-by. Até que eu durante toda eu me separei, a minha filha era pequena. Então, ela tem quantos anos, Andressa? Ela hoje está com 36. Ah, tá. E aí eu acabei durante esse período, né? Quer dizer, eu fui muito correr atrás de grana. E eu sempre soube muito bem me virar e correr atrás. Só que eu sentia, no fundo, que o que eu fazia não era o meu lugar.
Eu estava sempre aquém do que eu queria, sabe? Meu olhar era sempre para as pessoas. Eu fui gerente de marketing depois de um grupo de editoras e trabalhei muito tempo com isso, mas eu estava sempre pensando nas pessoas. Eu não conseguia ter aquele olhar para produtividade só, uma coisa de empresa, entendeu? E aí, quando a minha filha estava já na federal, que eu já pude, me casei de novo, sabe? Meu ex-marido me deu um super suporte, e aí foi quando eu encontrei a psicologia e pronto. Aí realmente... Primeiro você veio para você, né? Você estudou psicologia para você, não foi? Sim, sim. Foi para você. Sim. Eu costumo dizer, Cláudia, que... primeiro que eu sempre quis uma psicologia ligada com o mundo, com as pessoas, né? Eu não sou do tipo teórico, eu não tenho o estereótipo que se tinha antigamente da psicóloga, que é uma pessoa mais reservada. Eu sou extremamente comunicativa, trabalhei com muitas áreas comerciais, etc. Então, eu gosto muito. E a psicologia, como é que eu fui... Eu tive muitas questões, eu estive muito perdida. Eu fui uma adolescente que, ao mesmo tempo, a minha inquietude, a minha reflexão, as minhas questões pessoais de uma família grande, com uma rigidez, com excesso de cobrança. Então, eu, durante um tempo, fiquei muito desencontrada de mim mesma, de como que eu ia fazer aquilo ali. E eu comecei a buscar. Eu, na verdade, desde adolescente, eu queria, na verdade, eu gostava de papos profundos. Eu não era uma adolescente que estudava, que ouvia rock. Eu ouvia Maria Bethânia, sabe? A abelha, a rainha, faz de mim. Engraçado que eu também ouvia. Belchior, papai me ensinava a ouvir Belchior. Né? A gente tem essa coisa daquela essência da nossa música de raiz, né? Isso. Que eu acho muito legal. Então eu gostava de papos profundos. Eu não era de turma, de papo só muito furado, não. Eu era de ter, assim, dois melhores amigos e gostava de conversa sempre mais, sabe? Eu me interesso muito pelas pessoas. E você tinha um vazio? Porque você fala desse vazio aqui, né? Que a gente busca, né? Que a gente tenta... Tinha muito, Cláudia. Porque eu queria saber, porque você fala hoje dele, né? Sim. E como é que foi? Você teve o seu... Muito. Tem até uma parte que eu falo que tinha épocas que eu dizia assim, não tem jeito, acho que só se eu fizer outra Cláudia. Porque a minha mente não parava, eu nunca estava muito satisfeita em nada. E sabe por quê que eu estava com esse vazio? Porque eu havia me distanciado de mim, eu havia me perdido de mim. Se ao mesmo tempo o balé me ajudou em muitas coisas, o personagem também, porque eu comecei a ter um certo sucesso, virei uma celebridadezinha na cidade pequena em função do balé, e aquilo, eu encontrei um espaço lá que me permitiu um status, sabe? E eu fiquei meio... Só que internamente eu não estava... Porque o que você falou, assim, a coisa do balé, são coisas muito externas, né? Sim. Se você for pensar. Sim. Né? A empresária ganha muito dinheiro com aquilo. Então, você está sempre ali, né? Trazendo alguma coisa de fora e esquecendo da situação interna, né? Sim. Então, assim, eu passei por esse processo de busca, muita busca minha. Eu comecei a fazer terapia muito cedo. Eu tive a minha filha cedo, eu me separei cedo. Eu criei a minha filha sozinha, completamente sozinha, em todos os sentidos. Então, isso exigiu muito de mim. E eu me considero uma pessoa muito forte hoje, mas na época eu não me achava. Porque eu sou muito sensível. E a gente tem uma tendência, de uma maneira em geral, no senso comum, a confundir sensibilidade com fragilidade. Não tem muito a ver não, né? Realmente é diferente. Né? Só que quando a pessoa tem uma emoção, por isso que confundem. Porque quando a emoção é uma emoção desconhecida, ela é uma emoção que ela sai de uma maneira descontrolada. Ela não é regulada. Então, por isso que a pessoa fica parecendo frágil, porque ela acaba como se fosse uma represa, ela represa as emoções dela, de repente está acima do limite e ela ou transborda ou racha. Então, a pessoa parece frágil, por quê? Porque ela desaba a chorar num momento que jamais ela poderia chorar. Só que a sensibilidade, quando a pessoa tem a parte toda emocional, mas ela tem intimidade, ela conhece, ela regula, porque eu digo sempre assim, sentimento, emoção
não é para conter, é para regular. Uhum. A gente regula. As emoções, elas são legítimas. Nós todos temos tristeza, alegria, raiva, medo, elas alternam. Você até falou alguma coisa no seu Instagram falando sobre todos os dias diferentes, né? Tem dia que você acorda de uma maneira, o dia tá assim, um dia faz sol, outro dia chove, outro dia... Sim. Né? E somos assim, né? Sim. Exatamente. Que E aí é que entra a minha paixão, o meu amor pela psicologia, porque eu nunca vou atender ninguém, ou eu nunca vou fazer um trabalho com alguém, seja de mentoria, ou seja uma palestra, onde eu saiba... A palestra, claro que eu preparo, mas o que eu saiba exatamente o que vai acontecer. Você também é palestrante, né? A gente tem que esquecer de falar disso. Aliás, eu amo, né? Porque, assim, quem veio e cresceu num palco... Desde que eu decidi fazer psicologia, inclusive eu demorei a resolver, porque eu falava assim, eu não me vejo só entre quatro paredes. Porque dá para perceber que eu sou energética, agitada. Então, eu tenho a necessidade, eu gosto muito de troca. Uhum. Mas eu nunca vou sabendo o que eu vou fazer naquele dia. Por quê? Porque eu trabalho com o material, com o conteúdo do outro. Então, é quando eu me esvazio de mim e estou totalmente voltada para o outro. Aí perguntaram, né? Quanto tempo dura uma sessão? Entre 50 minutos e 1 hora. Dependendo do estado, né, que você falou. Você tinha falado sobre o estado da pessoa, né? Agora, eu queria saber sobre o projeto Se Acha Mulher. O Se Acha Mulher é o meu... Se Acha Mulher. Adorei. Eu estou apaixonada, porque com a experiência que eu tenho trabalhando em consultório, né? A grande maioria de mulheres, apesar de eu sempre ter atendido homem, atendi muito tempo criança, amo atender também adolescente. Você já tem 13 anos, né? Sim. É bom saber, tem 13 anos já na área, né? De psicologia. E aí é porque eu fiz a minha graduação que eu fiz depois, né? Que eu fiz mais tarde. Então, esse projeto Se Acha Mulher é onde eu foco realmente o trabalho. Eu estou lançando vários conteúdos agora bem específicos, né? De e-book, de curso online. Inclusive vai pro YouTube também, né? Sim, a gente vai ver no YouTube. Já tenho o canal no YouTube. Qual é o nome do canal? Ele voltado Se Acha Mulher. Se Acha Mulher. Né? Então, gente, Se Acha Mulher YouTube, vai lá ver. Então, é um trabalho voltado exatamente para mulheres que se encontram perdidas delas mesmas. Tá? O que acontece, Cláudia? A gente cresce, a mulher, desde que ela nasce, ela recebe uma carga muito grande. A criação de menina é completamente diferente da dos meninos, a gente sabe disso. Os meninos são incentivados a se arriscarem, a serem corajosos, a se caírem, levantarem de novo e continuar. As meninas, elas precisam ser, elas são protegidas, elas são embonecadas, elas não devem correr muito risco para não se machucar. Arruma o vestidinho, arruma o lacinho. Entende? Ela tem sempre o pai também, que é o porto seguro, assim, algumas, né? Que ficam colocando aquela proteção. Papai era, né? Sim. Sempre foi assim, né? Sim. Então, eu até costumo dizer que elas são, na verdade, elas crescem com essa pegada de serem opeca, que foi uma coisa que eu criei, assim, o nome. Elas têm que ser obedientes, protegidas. Elas acabam sendo emocionais, muito emocionais. Quando eu perdi meu pai, eu perdi o chão. Era sua grande referência, seu pai? Era minha grande referência. Entendeu? Sim. Então, assim, é muito... Você perdeu, seu pai tem pouco tempo? Muitos anos já. Muitos anos. Entendeu? Por isso que eu tô te falando que, pra mim, né, perder o pai, assim, aquela menina, né? Sim. Que tinha aquela referência, né? Porque foi bem... eu tive um pai, né? Ficou sem o chão ali, seu porto seguro, né? Gente, cadê ele? É difícil. Tem hora que a gente sente uma vontade, né? De ter o papai. Eu também perdi o meu. Que a gente pudesse virar, falar, pai, o que eu faço nessa hora? A palavra pai, aqui já vou emocionar. A palavra pai, né? Que você não pode mais falar. Porque não tem mais, né? Dá um vazio, né? O meu era extremamente ponderado, assim, sabia sempre dar o conselho certo. Então, apesar de ser sério, muito rígido, mas, assim, dá uma segurança, porque era sempre muito ponderado. Mas aí você me perguntou o do projeto Se Acha Mulher. O que acontece? Além da gente ser criado dessa forma, depois que nós crescemos, existem mais cobranças ainda, que são mentiras sociais, sobre a mulher ter uma idade que ela já deve ter casado, já deve ter filho, ela já tem que estar bem sucedida. Então, a
mulher que não segue esse script social, ela já vem carregando toda a bagagem dela de pressão e depois ela não tem que ser... ela está com 36, 38 anos, não casou ainda. Então ela está atrasada, ela está fora, ela já devia ter casado. Se ela não tá tem uma cobrança também, muito né? Ai, grande. meu Deus, pelo amor de Deus. Muito grande. E nessa das mulheres terem sempre que estar atendendo as demandas externas, a estarem sempre se preocupando, a agradar as pessoas, porque elas crescem tendo que ser comportadas, boazinhas e dóceis e dar conta de tudo, elas se esquecem delas e ficam cheias de buracos. Então essas mulheres, e aí eu opto pelas maduras, eu acredito que primeiro a gente consegue levar até onde a gente já foi. Então quando eu vou definir um trabalho, por mais que eu possa fazer vários segmentos, essa transformação da mulher é uma coisa que está é minha missão. Porque eu passei por isso, vivi isso, eu entendo perfeitamente. Então é sempre como se eu tivesse, através de cada nova mulher que eu ajudo a se resgatar, é uma forma de eu honrar todo o processo que eu fiz, pessoal e de dedicação, experiência profissional. É transformar pessoas, né? Sim. Mulheres. E é maravilhoso. Deve ser. Agora, o que é um atendimento psicomentoria? Que você faz esse atendimento psicomentoria? O que acontece, Cláudia? Quando a psicoterapia, ela tem algumas restrições, né, em relação ao próprio trabalho da psicologia. Eu tenho outras formações também, em neurolinguística, eu fiz formação Master Practitioner, eu tenho hipnose, eu tenho várias outras formações. Já caminhei sobre brasas, tudo que você pensar. Que delícia. Assim, tapar os olhos, subir numa escadaria. Que coragem, Cláudia. E me jogar, acreditando que alguém lá vai me segurar. Eu sou dessas, entendeu? Me chama para uma imersão que eu vou, sem nem saber o que vai acontecer lá. Aí a gente vai junto, eu vou mais. Então, o que acontece? Tem muita gente que já é bastante trabalhado na terapia, já está num nível bem alto, tá? Que é uma troca, uma coisa mais imediata. Então, é como se fosse uma mentoria de vida em momentos específicos, com sessões com data mais marcada para, tipo, 10 sessões, 8 sessões, onde é um trabalho mais rápido, mais focado. Não um trabalho de mais tempo. Entendi. Entendeu? Uma coisa que você falou que eu fiquei pensando, que é assim, você ter atração pela rejeição. Assim, as pessoas terem atração por pessoas que rejeitam elas. Sim. Como é isso, gente? Sim. Como assim? Sim. E eu já tive. Não, já tive muito tempo. Depois você vai tendo entendimento que aquilo ali, né? Não é saudável. Não é saudável, mas já peguei esse tipo de coisa. Eu não vou dizer pra você que não. Sim. E tem pessoas que eu vejo que estão com fala com aquele dedo podre, eu não sei se é isso, não. Mas assim, ficam naqueles relacionamentos que, poxa, pelo amor de Deus, abuso, né? Agressões, e estão ali, gostam e ficam meio que viciados nisso. Que isso? Você falou uma coisa certa, é meio que um viciado mesmo. E quando você fala de dedo podre, você trouxe uma coisa ótima, porque as mulheres falam muito sobre isso, né? Eu tenho dedo podre. Na verdade, eu não acho que existe dedo podre. O que existe é você conhecer um lugar, tá? Você conhece um lugar no qual você passa a acreditar que aquele é o seu lugar. Então, se você se viu, se descobriu como pessoa, sua identidade está ligada a uma situação de sofrimento, a uma situação de ser tratada com negligência emocional, com uma pessoa que não te trata bem, esse passa a ser o seu lugar conhecido. Você acredita que é aquilo que você merece, que é aquilo que você pode receber e que é aquilo que você pode esperar do outro. Olha só que loucura. E aí, o que você conhece, o que você domina, passa a ser a sua verdade absoluta. E o que verdade absoluta, você fica tentando confirmar. Olha. Então você, sem querer, você abre um canal vibratório, você se interessa por pessoas que despertam em você sentimentos conhecidos. Porque você você já acredita, aí você tem um prazer em confirmar. Eu não digo? Olha só. Olha como é sempre assim comigo. E tem gente que não consegue se libertar. Sim. Né? A não ser que ela consiga
ela fica perdida nisso, perdida dela, e aí entra no Se Ache Mulher, que até tá aqui agora. Eu amo a Frida, gente, eu amo a Frida, então eu acabei fazendo isso, eu adorei. Tá linda essa foto, você que fez? Eu fiz no Despertar Aya. Olha que lindo. É um Instagram maravilhoso, esse Despertar Aya. Ó, tô dando aí o bizu pra você, Aya, adorei que você fez pra mim. Então, eu te respondi? Ficou? Não, lógico. Deu pra você entender? Eu gostei dessa frase também que você não entendi super bem. Não se acomode no que a incomoda. Adorei essa frase sua. Sim. Que tem tudo a ver, né? As pessoas também tem uma continuação. Exatamente. É muito parecido, é uma continuação do que a gente estava falando. Porque você fica incomodado. Eu costumo sempre dizer, se você senta em cima de um... Eu, inclusive, como o meu trabalho é um trabalho que também envolve muito... Tem dinâmica, tem uma coisa física. Muitas vezes, a pessoa... Se eu for sentar quase que em cima da pessoa no consultório... E ela fica ali toda desconfortável... E ela muitas vezes não sai, ela não se afasta de mim. Sabe? E aí eu uso, às vezes, essa experiência até para poder mostrar para ela como ela, às vezes, fica no desconforto... E ela não se move. Quando ela percebe que ela fica constrangida ali e não faz nada, que eu falo, tá bom? Ah, não, tá chata, incomodar. Ué, eu tô te mandando ficar aí? Então, assim, a pessoa acostuma a viver no desconforto. E ela também acha difícil mudar e acha até arriscado sair do que é conhecido para ela assim, e querem continuar no desconforto. Ali, não deixa quieto, tô aqui, sabe? Ele é assim, mas não... E aí também encarar ficar sozinha. Entendeu? Encarar estar realmente sozinha, ficar sozinha, sim, entendeu? Sim. Então, de repente, não, eu prefiro estar com isso, porque você vai estar em contato com suas emoções ali, né? Você sozinha... Estar sozinha, sim. Né? Então, assim, não quero me enxergar, não. Deixa isso quieto aí, que eu vou vivendo essa história aí, deixa pra lá. Aí vai tentando tapar buraco, né, exatamente, Cláudia? que a gente tinha falado, com várias coisas, né? Tapa buraco ficando com qualquer pessoa, tapa buraco se ocupando demais, ou treinando demais, ou comendo demais, ou bebendo demais. Várias coisas na tentativa de preencher esses próprios vazios, né? Mas quando você estava falando de ficar sozinha, de acabar gostando de ficar naquela situação, é quando a pessoa realmente ela não acredita e acaba que aquele nome do dedo podre, a gente fala que é a profecia da autorrealização. Você acha tanto que vai acontecer uma coisa que você profetiza e você faz aquilo acontecer. Olha só. Então, assim, para te dar um exemplo, uma mulher que é sempre acostumada a ser a outra, sabe? Pessoa que se relaciona com outras que têm compromisso, que são casadas, alguma coisa assim. Então, cada vez que ela conhece alguém, ela não se apropria do lugar dela, de quem se sente no direito de ser 100% da vida da pessoa. É como se ela já não tivesse espaço. Ela quase que pede autorização para o cara, se ela pode ligar, se ele vai poder vê-la na sexta-feira à noite. Ela vai se colocando como menos, como menor, como não merecedora, como não capaz. E a gente ensina o outro, não é só nesse sentido, em vários outros, a tratar a gente como a gente se trata. Exatamente. Quando a gente se trata como menor, eu estou te ensinando como me tratar. Quando eu fico me tratando com descaso, com desrespeito, quando eu não me respeito, eu estou mostrando para você que eu não sou merecedora de respeito. É por isso que eu ainda falo aquela frase: primeiro sinal de rejeição, rejeite também, vai embora. Vai embora. Tô falando assim, tô falando de uma situação que eu já vi essa frase. Sim. Porque realmente, né, se protege. Se protege. Eu gosto muito, Cláudia. É a mesma coisa que você falou de rejeitar, rejeite também. Mas se a gente olhar pelo lado mais saudável, mais positivo, eu acho que o grande barato é pensar na reciprocidade. Mas você às vezes não sabe a dessa reciprocidade, né? É a receita de tudo. Porque assim, eu tô fazendo um movimento para ir até você. Nós temos essa mesa aqui, tá? Se eu venho até aqui e você não vem até aqui, agora eu vou atravessar a mesa inteira, você chegou para trás, você foi para lá e eu vou continuar indo. Mais uma mesa, mais duas mesas. E aí
as pessoas se justificam o outro. Ah, não, mas deve ser porque está com um problema, deve ser por isso, deve ser... Gente, tem certas coisas que são... Exatamente, é o que você falou, certíssimo, né? E outra coisa que eu queria saber é sobre... Eu sou ansiosa, por isso que eu estou te perguntando, assim... Eu queria que você falasse um pouco sobre a ansiedade, né? Porque não só eu sou ansiosa, mas tem muita gente que é. Uhum. Né? E assim, por quê? Né? Por que isso, né? Por que essa coisa eu quero viver o futuro, eu não sei, explica um pouquinho para mim sobre isso. A ansiedade, ela está praticamente normalizada, né? Todo mundo fala de ansiedade, todo mundo se vê ansioso. E o tempo está muito sempre... o mundo está botando a gente ansioso. Mas não é essa ansiedade que eu quero falar, não. Na verdade, a ansiedade interna dá mais suporte para a gente. Quando a gente controla a interna, a gente consegue lidar melhor com essa pressão do mundo que nos deixa ansiosos. Primeira coisa que a gente tem que ver é a genética, né? Se você... Totalmente, mamãe era... Sim, eu também tenho uma genética ansiosa, minha família também tem ansiedade, então a gente sempre tem uma predisposição maior do que outras pessoas que não têm para ansiedade. Agora, estar perdida, se importar demais com o externo, se afastar do seu próprio centro, aumenta também essa ansiedade. Porque você passa a ficar muito... vivendo, pensando no passado, projetando que você não quer que se repita alguma coisa ou que você quer fazer diferente no futuro, e você não fica tanto no presente. A melhor coisa para controlar a ansiedade é a gente conseguir viver onde a nossa cabeça, difícil, né? Desafiador. Mas está ficando, eu estou conseguindo um pouquinho isso. Está no mesmo lugar onde o seu corpo está. Estou conseguindo um pouquinho isso. A gente conseguir mesmo sair do automático e não estar fazendo uma coisa. Por isso que a gente não lembra de mais nada se não tiver presente. Né? Porque a memória é um processo ativo. Se você está com a cabeça em outro lugar, você não vai lembrar. Não. E o CrossFit me ajudou muito, sabia? Atividade física é maravilhosa. Aquilo ali vou falar de Deus, não, mas assim, é uma coisa bem forte, né? Porque aquilo ali, se machucar, ferrou. Então, aquele desafio, todos, né? É uma coisa que me ajudou bastante a ter essa atividade física, né? Que ela é bem forte. E agora eu quero que você fale, a gente já está terminando daqui a pouquinho. Nem parece, mas né? Mas a gente faz outros, foi um bate-papo ótimo. Então, Cláudia, talvez você tenha até o próprio seu, vai ter os vídeos dela no canal dela também, no YouTube, né? Eu quero que você me dê suas redes. Tá. Você me dá suas redes, depois eu quero que você diga, assim, com todo o seu amor sobre a psicologia, né? Converse com essa pessoa que está aqui sobre o seu amor por ela, né? Sim. Logo que eu mudei para Niterói, vou fazer um parênteses, eu ouvi falar de você, que você é uma jornalista daqui muito conhecida, mentira. Muito famosa, falando sério. Eu tinha o seu contato, mas na época eu nem cheguei a fazer, olha como é que as coisas são. Depois nosso caminho se cruza, né? Bom, eu comecei o Instagram novo agora, nessa fase do Se Ache Mulher, que é um novo projeto, é o Sou Cláudia Pimentel. Pode ir lá que você vai me achar. E eu também tenho um canal no YouTube, né? Eu sou apaixonada, a psicologia transformou a minha vida em todos os sentidos. E eu amo transformar vidas. É extremamente gratificante poder participar de cada movimento, de cada processo, de que cada um faz. Ontem mesmo eu tive o lançamento de um livro na Travessa do Barra Shopping e foram ex-clientes que há 5 anos eu não atendia. Você vê a vida das pessoas avançando, pessoas que eram travadas, pessoas cheias de buraco, que tinham ficado com feridas do passado, que deixavam a vida delas estagnada ali, que consegue resolver, desatar aquele nó e deslanchar. Ai, muito lindo. Isso é o maior presente. Só de eu falar, eu sei, não, tá toda arrepiada. Eu também fiquei emocionada com o que você está falando. A gente vê muito amor, né? Assim como eu também tenho uma desta parte de amor pelo meu trabalho aqui, que eu descobri que o podcast, para mim, está sendo assim, exatamente, só de falar, a gente dizer sempre, que bom que a gente, nesse mundo, conseguiu se encontrar. Exatamente. Né? Exatamente. Isso é uma perdidas, às vezes, aí até hoje, né? Então, Cláudia, olha só, vou me despedir de você.
Dizer que eu adorei estar aqui com você hoje, tá? Espero que todo mundo assista no YouTube, canal Niterói. Deve estar lá mais ou menos daqui uns 4 dias, depois da edição, né? Você vai ter o seu Rios também. Ótimo. E é isso. Então vamos brindar aqui a nossa despedida. Tchim, foi um prazer enorme, um prazer estar com vocês. Até o próximo podcast. Um abraço pro Evandro, um abraço pro Fernando e até o próximo Pod Belas.